Oi pessoal, tudo bem? Vim hoje fazer um vídeo que na verdade já tinha sido feito algum tempo atrás. Como os vídeos antigos saíram, eu resolvi fazer novamente, acrescentando informações. Na verdade é um vídeo muito simples, mas muito válido, onde eu vou recomendar algumas leituras para vocês, tá? Livros que me somaram, que me edificaram como escritora e da onde eu tirei dicas que eu realmente aplico no meu dia a dia. Obviamente teria milhões de outros livros para poder apresentar para vocês, mas eu peguei aqueles que eu mais utilizei alguma coisa. A gente nunca utiliza 100% daquilo que um livro dá pra gente, fornece, mas se você conseguir tirar 30% desse livro e for útil para o seu dia a dia, para o seu processo de escrita, já vale a pena ter lido esse livro, e são esses que eu separei para vocês. Vamos lá? Bom, o primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é um livro um pouco técnico, mas eu acho que é bastante relevante. Ele é um livro que está um pouquinho já defasado, talvez, porque passou-se alguns anos desde que ele foi escrito, mas as regras básicas ainda valem. Por que eu estou falando isso? Porque é um livro que fala sobre informações importantes para quem quer publicar um livro. É esse livro aqui, ele é da editora Scortetti, eu acho que se fala assim. Ele fala sobre vários assuntos, ele fala sobre agenciamento literário, como você registrar um livro na Biblioteca Nacional, o que é SBN, quais os tipos de papel. Ele ajuda o escritor a entender todo o universo de publicação do livro, que eu acho super importante. Ele fala um pouco sobre direito autoral, sobre a parte de design do livro, sobre depósito legal, sobre a fundação da Biblioteca Nacional, código de barra, lei do livro, lei federal de incentivo à cultura, enfim, dá algumas diquinhas de escrita, mas pouco. O foco do livro é fazer com que você deixe de ser uma pessoa ignorante, né, no sentido de não conhecer todo o processo. Você precisa saber, né, depois que você escreve que o livro vai para a editora, quais são os caminhos por onde o livro passa, o que é necessário, até porque você pode optar por fazer uma publicação independente, e aí você tem que saber como registrar o livro, tudo que você vai precisar, como procurar uma gráfica. Aqui tem alguns endereços também interessantes. Ele é um livro muito explicadinho, tá, gente? Muito explicadinho mesmo para quem quer, para quem mora no Rio, para quem mora fora do Rio, como né, registrar um livro na Biblioteca Nacional. Ele é o beabá, vamos dizer assim. Então eu recomendo, porque eu não achei outro livro que fosse tão específico como esse. Então eu acho que vale a pena dar uma conferida. O outro livro que eu quero mostrar para vocês, eu já tinha mostrado em vídeos antigos, mas ainda continua sendo um dos meus preferidos. É do autor Ryoki, né? Ele tem bateu, parece que ganhou um prêmio, né, de pessoa que mais escreveu livros no mundo. Gente, me fugiu agora a palavra aqui. E, enfim, ele escreveu realmente muitos livros e ele, obviamente, tem uma técnica. Inclusive, ele participou de um desafio onde ele tinha que escrever um livro, parece que em 4 horas, e tinham pessoas junto com ele, filmando e acompanhando esse processo, e ele escreveu. Não sei se estava bem lapidado, né? Obviamente ia precisar de revisão, mas o grosso foi. Então, realmente, as técnicas dele são muito bacanas. O livro chama-se Vencendo o Desafio de Escrever um Romance. Não é um livro muito fácil de achar, eu comprei na internet, mas ele vai, assim, no passo a passo. É um beabá. Eu acho que aqui é o básico do que os autores precisariam saber. Muitos dos vídeos que eu faço, eu tiro temas daqui, porque eu achei que ele ajudou, no início, pra mim, ele ajudou a organizar os meus pensamentos. Às vezes você tem uma ótima ideia pro livro, você precisava, as ideias ficavam meio desconexas. Esse livro foi o livro que me ajudou a organizar as ideias. Foi um livro primordial pra mim, tá? Ainda desse mesmo autor, nós temos O Caminho das Pedras. Ele se repete um pouco, né? Nesses dois livros ele se repete um pouco, mas vale a pena, porque tem informações diferentes. Ele explica aqui de uma forma, aqui ele explica de outra forma. Ele é muito fã dos exemplos e eu acho isso super bom. O livro é fininho, tá vendo? Pra quem é interessado no assunto, come o livro. A didática dele é bem simples, a linguagem, meu livro é todo sublinhado. Volto a dizer, a gente não usa 100% dos conselhos que a gente vê nesses livros, até porque somos seres individuais, cada um vai ter o seu próprio método. Mas eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem e ouvir conselhos de pessoas mais experientes, sempre vale a pena, né? Outro livro também bem explicadinho,
É um pouco parecido com o do Ryoki, mas ela também explica de forma diferente. É o livro da Sônia Belotto, tá? Você já pensou em escrever um livro? Linguagem muito simples. Eu vou dizer pra vocês que ela explica basicamente o que o Ryoki explica, mas ela explica numa linguagem mais acessível. E a linguagem dele também é acessível, não me entendam mal, mas ela é ainda mais acessível. Então assim, ela vai passando toda a perspectiva de como montar um roteiro, de como utilizar os diálogos. Claro que não é um livro muito específico, eu acho que cada tema merecia um livro só dele, como existe, né? Tem um livro que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas que eu indico, que é Como Escrever Diálogos. A autora é Silvia, alguma coisa eu vou botar no link aqui pra vocês. Super válido, eu já li o livro, eu não sei onde tá o livro, eu quis achar o livro pra poder mostrar pra vocês, mas vale muito a pena, é um livro só sobre diálogos. Aí vale super a pena, né? Mas esse aqui eu indico também, acho que vocês vão gostar bastante. Outro livro que eu achei fantástico é esse livro aqui, Best-seller, A História de um Gênero. É da Usina de Letras, eu não sei como se fala o nome da autora, Haline, eu acho. Né? É um livro super fino também. E aqui ela fala um pouco sobre essa coisa dos autores que são muito reconhecidos e que têm um texto fácil, um texto acessível ao público em geral e fazem muito sucesso e muitas vezes são julgados pela crítica como subliteratura. Eu acho que eu me encaixaria nesse requisito, né? Porque eu falo com o público geral. O meu livro não tem, assim, não é muito elaborado no sentido de eu vou apresentar uma ideia que poucas pessoas vão alcançar. Não, ele é um livro que muitas pessoas alcançam e ela fala disso, né? Quando começou, ela começa desde da época dos primeiros romances, sabe? Enfim, é um livro muito gostoso de ler. Na verdade, eu creio que isso aqui era uma tese dela ou algum trabalho de doutorado. E tanto que ela pega desde a época da Renascença e ela vai explicando como que surgiu esse gênero, por que ele fez tanto sucesso, né? Desde as mulherzinhas lá, né? Começaram a ler as primeiras novelas, né? E eu achei super interessante, ela quebra um pouco isso, né, da coisa do julgamento da subliteratura. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, existe um prefácio aqui do Felipe Pena. Ele tem poucas páginas, ele tem umas 4 páginas o prefácio. Só o prefácio dele já vale a pena o livro todo. Eu amei! Quando eu li o prefácio, eu já falei, eu quero esse livro. E eu mandei um e-mail pra ele, que ele gentilmente me respondeu elogiando o prefácio dele e quebrando paradigmas, sabe? Porque tem gente que acha que fazer literatura é só escrever com uma linguagem muito rebuscada sobre um assunto muito inusitado. E eu acho que todo livro tem seu mérito, né? A maioria deles, vamos dizer assim. Então é um livro que eu super indico pra vocês. Também foi um livro que eu só achei pela internet, enfim. Acho que vocês vão gostar. Outro livro bacana, eu ganhei dessa estante, foi esse livro aqui, Palavra por Palavra. Esse livro aqui, ele fala sobre a vida de escritor, né? Como que é essa vida, os nossos dramas, os nossos problemas, né? As nossas dúvidas, o porquê do escrever. Ele é um livro mais, vamos dizer assim, sentimental do que aqueles outros que são mais técnicos, né? É muito bem humorado, ele tem uma narrativa muito provocativa. E assim, ele fala assim um pouco sobre o processo de escrita, mas ele narra, é como se fosse um escritor conversando com você, de escritor para escritor, todos os problemas que a gente tem, até encontrar a nossa voz como escritor, sabe? O quanto a gente se doa quando a gente escreve a história. Ele é um livro um pouco mais romântico, né? Nesse sentido, de ser mais próximo, você se sente conversando com ele. Ele fala um pouco dessa coisa do sonho, né? De como nós somos solitários na arte de escrever, como que é esse processo e como que também a gente pode se ajudar, né? Então é um livro muito bacana, palavra por palavra, coloca aí na sua listinha, mesmo que você não vá ler agora, mesmo que os outros sejam prioridade, bota na sua lista, porque eu acho que é um livro bem legal de você ter na sua estante, de você ler um dia, numas férias ou num feriado. Eu acho que você vai gostar bastante desse livro. Outro livro que eu achei muito interessante, e eu ganhei esse livro de 2 amigas, da Tatiana e da Priscila, quando elas vieram pra minha casa, eram 2 blogueiras na época e vieram passar uns dias na minha casa pra ir pra uma Bienal, se eu não me engano. E elas me trouxeram de presente esse livro que eu não tinha. E elas falaram, você tem que ter esse livro. E realmente eu tinha que ter esse livro, chama-se 501 Grandes Escritores, também dessa estante esse livro, tá? Ele conta as histórias de grandes escritores
de todos os tempos. E é um livro ilustrado, tá vendo? É um livro bem bonito. E eu acho muito legal você conhecer um pouco a história deles, porque a gente pensa que tudo na vida é fácil, né? Que foi fácil pra eles. E não foi, alguns tiveram carreiras interrompidas, alguns ficaram um tempo sem escrever, né? Fora que o livro é super bonito, tá vendo? Eu acho que é legal porque você pode pegar e ir lendo ele aos pouquinhos e conhecendo a história de outros escritores e talvez se interessando em conhecer a obra deles pela biografia. Isso já aconteceu comigo. Então, eu achei muito válido esse livro. Esse é um livro que eu vou ter pra sempre na minha estante. E eu acho que todo escritor deveria ter, tá? Grandes escritores, 501 grandes escritores, tá? Os maiores nomes da literatura mundial, você vai encontrar aqui, vai saber um pouco sobre eles, um pouquinho de cultura nunca faz mal, né? Agora eu vou recomendar pra vocês, não é exatamente um livro, são DVDs, tá? São 2 DVDs que falam sobre o poder do mito. Talvez você já tenha escutado falar sobre a jornada do herói, sobre a jornada mística. E eu vou fazer um vídeo só falando sobre a jornada do herói, que é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos. É um DVD muito bacana. Eu comprei ele na época, eu peguei uma promoção. Ele não é muito barato, acho que era, enfim, R$49, 50, alguma coisa assim. Eu peguei numa promoção de R$19,90 na Saraiva. Tá? Acho muito legal de você ver também. E saber, porque esse livro, esse DVD, ele meio que fala por que determinadas obras e filmes caem tanto no gosto popular, fazem tanto sucesso e outros não. Será que tem algum segredo? Será que tem uma forma do bolo? Esse DVD te leva a pensar sobre isso. E a gente vai fazer um vídeo específico sobre a jornada do herói, para que a gente destrinche isso e saiba que diacho é isso de jornada do herói, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas é muito interessante e eu espero que vocês gostem. O último livro que eu queria recomendar pra vocês, ele não é um livro que fala sobre escrita, mas é um livro que fala sobre sucesso. É um livro que me marcou, é um livro que eu gosto muito e que eu recomendo. Eu não tô ganhando jabá da Sextante, mas o livro é da Sextante também. Chama 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Sabe por que eu gosto muito desse livro? Antes que você tenha algum preconceito, não é um livro que vai tentar te evangelizar, nada disso. Ele pega algumas leis, porque, para quem não sabe, o livro de Deuteronômio é um livro que está cheio de leis, né? O livro da Bíblia de Deuteronômio é um livro onde foi estabelecida várias leis do povo de Israel e leis que são utilizadas até hoje nos nossos códigos. E ele pega algumas leis e fala sobre honestidade, ele fala sobre integridade, ele fala sobre uma série de coisas, sobre humildade, que leva você a ter sucesso na vida. Né? Você não pode ser uma pessoa deslumbrada, você tem que ser uma pessoa batalhadora. E você tem que ser uma pessoa que sabe lidar com o sucesso. Né? Relacionamentos interpessoais, você pensa que você não vai usar isso? Você vai usar muito como escritor. Né? Tanto relacionamento com os editores, quanto relacionamento com as pessoas de mídia, quanto relacionamento com os seus leitores. Então, como lidar com isso, né? Eu acho que é um livro muito válido. Muito válido. Ele tem um prefácio do Eike Batista e meu livro tá todo sublinhado, sabe? E, enfim, ele te ajuda a ter paciência, te ajuda a esperar e te ajuda a motivar, sabe? Então eu dei já esse livro de presente para alguns escritores amigos meus, eles gostaram muito e eu não podia deixar de recomendar para vocês porque eu realmente desejo que vocês tenham sucesso na sua empreitada. Bom, esses foram os livros que eu recomendei para vocês hoje, espero conseguir novos livros em breve, né? Vou dar mais uma fuçada na minha estante para ver se eu esqueci alguma coisa, mas vale a pena você investir. Se você puder comprar um livro por mês, de repente alguns já devem ter em e-book na Amazon, que fica mais barato, né? Vamos perder um pouco desse preconceito de ler digital. Eu ainda tenho, vou ser sincera, mas tô apelando. Primeiro porque eu não tenho espaço na minha estante, segundo que os livros estão caros. Então vale mais a pena a gente pegar uma versão digital, dar uma procurada, eu acho que vocês vão encontrar com mais facilidade, de repente, versões em e-book. Tá? Gente, uma ótima semana pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu nunca falo isso, mas porque eu sempre esqueço e eu tô tomando bronca. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte e coloca seus comentários. E se você tiver dicas também de livros bacanas que marcaram pra vocês e foram muito importantes, pode colocar aqui embaixo nos comentários e dar dica pros outros seguidores também, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até terça-feira que vem.